Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou um dev full stack com mais de 4 anos de experiência. Se conecta comigo aqui no meu LinkedIn, tá? O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Estou atuando hoje em dia no startup e queria trazer um ponto aqui para vocês que eu não consegui resistir, ok? Eu não consegui resistir. Eu peguei o Copilot Pro+, certo? Estou utilizando ele aqui e muito satisfeito, tá? Muito satisfeito. Hoje em dia ele está no valor de R$ 211, tá? E, na minha opinião, vale muito o investimento, principalmente porque, tá? Qual é o ponto aqui? Eu vi que no Cloud, quando você, que é o principal IA hoje em dia que está todo mundo usando, né? Não sei se tem uma melhor, acredito que não, mas essa daqui está me satisfazendo muito bem, tá? Muito bem mesmo, me ajudando bastante. Consegue ter um contexto muito grande, principalmente quando você disponibiliza ali, né, nessa opção aqui do Copilot e também no próprio Cloud, eles disponibilizam os servidores deles para estarem passando pelo seu código e aguentando mais contexto, tá? Mas é aquele ponto, não deixa coisa sensível no código, né? Porque isso pode passar lá, enfim, pela IA, mas não tem muito para onde correr, tá? Você tem que tirar as coisas sensíveis e utilizar aí, porque você vai ganhar muita performance, tá? Isso aí já é de praxe. Mas, cara, qual a diferença do que eu tava usando pro que eu tô usando hoje? Antes eu tinha acesso a 300 requests, apenas 300 requests, e agora eu tenho acesso a 1.500 requests, tá? Então, cada request aqui, ele faz um crédito lá, e claro que cada request tem um valor diferente, né? Então, se eu fizer um request muito pesado, ele vai consumir mais os meus créditos, tá? Então, tem uma quantidade de requests, mas ele pode acabar consumindo mais ali em consideração pra você. E cara, eu tava pagando de R$ 70, eu tava utilizando tipo, em uma semana tava indo pro espaço ou até 11 dias, né? Nesse mês eu consegui durar até 11 dias. E aí eu peguei o Pro Mais de 211, certo? Então é o dobro do preço, praticamente ali, o dobro do preço. E mais uns R$ 40, né? O dobro do preço, mais uns R$ 40. Mas, cara, hoje em dia, pra você que é dev, não dá pra ficar assim, mano. Não dá. Não dá. Eu olhei assim para as demandas que eu tinha, eu vi, pô, vou ter que digitar tudo na mão, meu irmão, sendo que a inteligência da IA hoje em dia não é igual ao ChatGPT, não é igual ao Grok, não é igual, enfim, não tem nada comparado ao que é o Cloud hoje em dia, na minha humilde opinião. Eu não testei o Codex, eu acredito que eu utilizei foi usando o Anti-Gravity junto com o Gemini Pro no modo high dele, tá? Foi a única coisa que chegou um pouquinho perto, chegou um pouco perto, mas ficou longe ainda do que é o Cloud hoje em dia. E é absurdo, tá? Se você faz um prompt ali bem detalhado, e você às vezes não precisa fazer um prompt tão bem detalhado, para fazer algumas coisas ele simplesmente consegue entender seu contexto, tá? Então, assim, principalmente aqui na minha máquina eu consigo utilizar o cloud, os servidores deles. Então, quando você bota essa opção aqui de cloud, ele vai usar os servidores da nuvem da cloud para processar o seu código. Então, vai processar muito mais rápido que você colocar localmente, tá? Mas localmente já é muito bom. É, mas no trabalho eu não consigo utilizar essa opção, tenho até que trocar uma ideia lá com o senior para ele, enfim, porque ele utiliza esse modo aqui e ele utiliza o Cloud, ele não utiliza o Copilot. E quando eu falo Cloud, seria o que faz a intermediação. Tem um nome correto para isso, mas meio que tem o intermediador da própria Cloud utilizando o modelo Cloud e tem o intermediador que é o Copilot utilizando o modelo Cloud, tá? Aqui, né, assim, eu já até trouxe em outros vídeos, mas tem até o Opus aqui, certo? Tem o Opus aqui que você pode estar utilizando, mas não tô precisando utilizar, tá? Porque o Opus tá aqui na frente, ele consome mais, tá? Ele consome aqui, ó, 3x mais créditos, tá? Então você vai acabar pagando mais. Eita, poxa, tem um tal de Fast Mode? What the fuck? 30 créditos a mais? Gente, que absurdo. Mas não vou brincar com isso aqui, enfim. Tá me satisfazendo muito bem o que eu já estou utilizando aqui, certo? Não tô precisando, tava até utilizando aqui para quebrar a cabeça, porque é a primeira vez que eu tô precisando fazer um domínio personalizado dentro do meu SaaS, então a pessoa vai poder, sei lá, fazer
enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas vai precisar utilizar um domínio personalizado aqui. E aí eu estou utilizando ele para me ajudar, tá? Eu estou gravando a tela toda porque por algum motivo eu não consegui gravar o VS Code. Não sei se é alguma permissão aqui que eu tenho que habilitar, enfim, depois eu vejo, tá? Vocês estão vendo meus commits maravilhosos aqui, né? Enfim, esse aqui é um projeto meu, é um projeto privado aí, meu e de um amigo meu, então é isso, né? Tá aqui. Mas beleza, ignore esses commits aqui e tal, às vezes, enfim. E, cara, muito bom, muito bom. O 4.6 tá incrível, tá muito melhor que o 4, enfim, até o 4.5 um pouquinho melhor. E, cara, tá valendo muito a pena, tá? Tá valendo muito a pena. Vai durar o mês todo, tá? Isso aqui vai durar o mês todo, porque, cara, hoje já é metade do mês. Eu só utilizei 20% dos requests premium. Eu queria que eles habilitassem uma IA gratuita, mas acredito que eu nem precisar usar, né? Mas só se eu tivesse um backup ali, só se eu realmente utilizasse muito, ou em algum momento desse a louca e eu utilizasse o Opus mesmo, certo? Mas, cara, se você deve, usa, tá ligado? Usa, para com esse negócio aí, meu irmão. Eu olhei assim, tô com a integração pra entregar. Às vezes tem bugs que eu pego em outra integração que eu já finalizei, o cliente já tá pagando. Então tem que ser muito rápido, porque eu tenho que voltar a corrigir rapidão. E que aconteceu isso, tá? Essa semana eu tive que voltar na integração que eu tinha feito, precisei identificar mais rápido. E eu utilizei o Cloud para identificar mais rápido, certo? Usando para estudar o código, tá? Evitar equívoco, né? Equívoco meu mesmo. Então, às vezes eu preciso encontrar isso no código, qual é a regra, tenta mapear a regra para mim, aí eu olho ali quais são as partes do código que você utilizou para criar essa tabelinha aqui que eu pedi para ele criar, qual o fluxo, né, do código ali. Então, você pede para ele a referência de onde é que ele analisou, para ele montar uma tabelinha. Então, se você está utilizando um fluxo de validação de if-else, que tem muita abstração ali para decidir, enfim, aí você pede para ele montar uma tabela com a referência do código e qual o fluxo que vai acontecer ali. Ah, se for isso, vai acontecer aquilo. Isso é interessante, tá? Porque você economiza um pouco de localizar onde é. E a partir do momento que você localiza, você vai precisar localizar de novo, já vai estar aqui, tá ligado? Você não precisa. E aí, só se realmente em algum momento você voltar lá e precisar pensar mais um pouco em alguma coisa, como é que eu faço isso, me dar uma opinião, como é que o refratório vai ficar melhor aqui. É insano, tá? Então, voltei lá no bug, corrigi rapidão, liberei pro cliente, garanti que aquele bug não acontecesse novamente, para não ter que voltar de novo. Segunda, eu vou só bater um papo lá, porque eu não tenho acesso a executar essa query. Basicamente, a correção do bug era executar uma query para fazer uma correção de um serviço nosso que faz o disparo de uma função lá que estava tendo concorrência por não ter lock. Ele estava pegando lá e o filtro não estava funcionando muito bem. Eu não posso entrar muito em detalhe do que é, qual a entidade e tal, porque, enfim, estou trabalhando com isso, não posso entrar em detalhe. Mas era questão de lock, tá? E aí a gente vai para uma outra alternativa ali para liberar, porque, enfim. E aí eu voltei para essa integração que eu estou agora, executei várias correções, porque aqui na empresa que a gente está agora, o negócio é muito sério de correção e padrão, enfim. Antes eu tinha dúvida de qual era o dev mais brabo. Hoje em dia eu posso dizer que é o CEO da empresa atual agora. Ele bate o olho, cara, ele vê, sei lá, parece que ele tá vendo a Matrix por trás do código, parece que ele tá vendo os binários, tá ligado? Que ele vê um monte de coisa errada que você não vê. E aí, enfim, ele vai te ensinando a refinar ali, como você observa isso, vai te dando as dicas, isso é bem legal. E é isso, sabe? Então, é pedir pra IA executar, mas corrigir. É isso que eu tô vendo isso na prática hoje em dia, de você pegar e realmente ter o olhar de pegar e corrigir para você não fazer um negócio que vai ficar não seguro, vai ficar não escalável e principalmente não manutenível, vai fazer estagiário referenciar contextos que não podem ser referenciados. Então, uma ideia muito legal que ele teve, por exemplo, hoje em dia foi criar um plugin de uma API que a gente tem para que a gente não tivesse que ficar criando modelos, enfim, ficasse um negócio reutilizável. Enfim, porque é uma API que vai precisar ser reutilizada em tudo, né? Então, se a gente cria um plugin que vai conectar nela e fazer as requisições, a gente não precisa ficar toda hora criando objetos. Aí vai que algum estagiário cria um negócio errado, enfim. Então, você consegue fazer um plugin expondo o domínio daquela API que eu fiz, né? Que é um domínio novo que a gente acabou fazendo na API, enfim.
As razões eu não vou entrar a fundo, mas é isso. Aí o domínio ele não vai ser impactado, né? Porque não se pode alterar pelo plugin. Você não consegue alterar o código pelo plugin. E é isso, velho. Você vai fazer o código hoje em dia, você tem que pensar nesse sentido, principalmente em gestão de equipe, né? Pensando o que o estagiário vai fazer, mostrando para ele que não pode referenciar contexto. Hoje em dia pode até acontecer, né? Porque a IA pode dar sugestões ali pro cara. E é tanto que tem a IA para você reavaliar código. E outro ponto muito importante, que a gente chega nesse ponto na conversa, querendo ou não. Qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar de um prompt bem feito, tá? Mesmo que o cloud seja muito inteligente, como eu falei, e você não precise se esforçar tanto em alguns prompts, mas você precisa dar um contexto para ele de quais são os padrões que a empresa usa no código. É tanto que eu pedi para um sênior lá. Na verdade é um pleno, mas o cara é tão brabo, tá ligado? Que daqui a pouco ele já vai estar como sênior. Não vou citar o nome dele, enfim, não quero ficar expondo aqui nome de empresa, nem regra de negócio, mas ele vai me passar esse prompt pra gente ter o padrão ali, certo? Pra gente não fugir, porque por mais que tenha um padrão que seja interessante em outro momento, aqui por experiência própria da regra de negócio a gente já sabe quais são, e pela experiência de equipe, a gente já sabe quais são os padrões legais. Então eu vou pegar esses padrões de prompt para deixar no contexto do meu cloud, certo? E também tem a questão de revisão de PR, né? Tem hoje em dia IaaS que você consegue IaaS que você, não sei se dá para usar o Git Copilot, nunca usei porque eu não tenho uma função de reavaliar PR, certo? Eu peço para IA dar uma revisada ali no código, tanto que eu vou pegar esse prompt ali que ele vai me passar e pedir para ele revisar a camada de serviço, revisar a camada de infra, porque o fluxo que eu tenho hoje é simples, tá? Então eu posso quebrar em camadas, as camadas não tem muita coisa dentro delas, senão eu teria que quebrar em arquivos, né, ou estrutura, enfim. Mas você precisa dar um contexto para o teu prompt de qual é o padrão que você quer utilizar para a sua empresa, porque toda empresa tem um padrão. Tá? A empresa que eu utilizava antes usava CQRS, que eu gostava muito, mas a empresa que eu tô hoje eu meti um CQRS lá, me xingaram, brincadeira, me xingaram assim, entre aspas, né, claro, com respeito, criticando, mas zoando, porque além de a gente ser colega de trabalho, a gente é muito amigo, todo mundo lá, independentemente do que aconteceu, deixar de acontecer, a gente leva tudo na brincadeira, na amizade, mas nos momentos sérios a gente é sério, né, então tem que ser sério, tanto que a seriedade de nível de código que é levada é muito alta. Mas é isso, antes a gente usava o CQRS, né, na empresa eu taquei um CQRS e falou, não, tira essa merda aí. Porque mesmo que tenha uma estrutura de módulos, ele ficou com medo da questão de que atualmente no código que já existe, um código um pouquinho, não é legado, porque, enfim, o código antigo que a gente tem lá, que já está estruturado, mas está muito bem estruturado, eu não chamaria de legado, porque na minha opinião é muito legal, mas tem muita abstração em CQRS, a galera fica perdida e principalmente porque não foi separado ali corretamente em módulos, cada funcionalidade ali. Então o command ele não está junto com o handler, a query não está junto com o handler, não está bem descrito com o mesmo nome os comandos e o handler, que é importante estar, porque até por referência você procura muito fácil. Ele fica com medo disso. Tem outros pontos lá que ele trouxe, não vou lembrar agora, mas eu gosto muito do CQRS, principalmente por ter a validação que já fica junto ali também. Então você tem o padrão de entrada, o que faz o processamento do handler, chamando os serviços, né? E chamando os repositórios, se precisar também, fazer o salvamento, né, claro. E já faz a validação ali mesmo, né? Então fica tudo no mesmo lugar, em módulos ali, mas ele não gostou. Então você tem que ter um prompt, que eu vou pegar esse prompt para deixar aqui no meu cloud, para tudo que eu for criar a gente ter um padrão da empresa, certo? E é isso, certo? Eu estou fazendo esse investimento tanto que eu tenho que usar nos meus projetos pessoais aqui, quanto no trabalho, por isso que eu fiz esse investimento. Então eu quero a velocidade, cara. Se eu tenho que errar e entender alguma coisa, eu erro e entendo rápido, entende? Então, errei, peguei ali com o CEO o que eu errei, corrijo rápido, entendo com a IA também o que ele me passou e fico revendo ali até entender, discuto com o CEO, entendeu? Para ver o que realmente pega ali que faltou no meu conhecimento. E é isso. Você erra rápido, executa rápido, corrige rápido. Esse é o ponto. Mas se você negligenciar qualquer um desses pontos, às vezes, por exemplo, se negligenciar a correção rápida, é realmente você deixar de utilizar a IA. Se você negligenciar a correção e não entender realmente, você vai executar muito rápido, mas toda hora você vai batendo no mesmo erro. E se você potencializar isso tudo, você vai zup, entende?
Então minha meta agora é trazer o maior e com mais estabilidade possível os clientes que estão entrando para estarem utilizando o sistema, né, que eu estou na parte de integração. E é isso, sabe? Então, esse é o processo. Você tem que utilizar a IA e vale muito a pena, tá? Se você ganha bem aí como deve, cara, júnior, estagiário, você vai potencializar muito o teu resultado aí e entregar valor. Então, meu objetivo agora é entregar valor para a empresa, executar tudo nos prazos. Se a gente tem margem, embora margem de tempo aí, né? Então, eu executei rápido e com a IA. A gente tem margem de tempo. Vamos revisar tudo, vamos testar tudo. É tanto que segunda, cara, eu já vou começar a internalizar algumas linhas para serem vistas no sistema. Tem algumas dúvidas ali que eu tenho que enviar para eles, mas já quero ter o banco ali para poder estar internalizando esses dados, mostrar para a galera de negócio, ó, tá internalizando assim no banco, é esse valor mesmo, o que que pega aqui. Então eu tenho esse tempo, eu tenho essa margem, né, que é a integração que eu tenho que entregar ali finalzinho de abril, por exemplo. Então, essa semana eu quero já finalizar tudo e já tá rodando no banco para até sexta, quinta no máximo a gente tá executando o sistema no ambiente de desenvolvimento ali, entendeu? Então, esse é o potencial que a IA traz para você, tá? Então, vale muito a pena se você pode pagar ali o Pro+, e é o que eu estou utilizando aqui para poder potencializar meu trabalho, trazer dinheiro para a empresa. E se você escala ali dentro de uma empresa, cara, que as pessoas te valorizam, vale muito a pena. Mas, por outro lado, lembre-se, você tem que estar estudando Light Code, você tem que estar praticando código, porque execução por execução você pode acabar entendendo muito de arquitetura, mas no processo de teste técnico, certo? Você não vai se fortalecer em nada nisso, tá? Isso que é completamente trazer dinheiro para dentro da empresa onde você está e executar. Mas não se esqueçam de treinar isso, porque você acaba rodando aí nos testes técnicos, ok? Você precisa fazer um dia. Mas considerem bastante ficar fazendo rodízio, porque as vagas estão diminuindo, certo? Para sênior tá aumentando, aumentou, certo? Mas se você é um, sei lá, não sei se já tá pleno, depende do nível de confiança que você é como pleno, certo? Eu gosto muito da empresa e vejo muito potencial, então por isso que eu estou fazendo esse investimento aqui de executar as coisas mais rápido e sei que se eu trazer dinheiro para dentro com estabilidade, com manutenabilidade, com facilidade ali da gente estar tendo vários clientes, né, de forma escalável nas integrações, é um ponto chave que eu posso ser uma pessoa muito importante. Mas enfim, tudo é aposta, tudo é nada é estável, certo? Mas você pode criar coisas muito sólidas que para serem desestruturadas por uma instabilidade vai ser muito pouco, né? Mas enfim, mas realmente tem coisas que são muito estáveis. É só um ponto que é sempre bom a gente estar indo pra frente, né? Nunca ficar travado. E fazer apostas, né? Apostas, de qualquer forma, você tem que arriscar alguma coisa, né? Todo dia que você levanta, você arrisca alguma coisa ali. Em cada coisa que você faz no seu dia. Em cada pequena atitude e ação que você pensa. Mas é isso, tá? Utilizem, tá? Comprem aí, me falem o que vocês acham. Faz o teste só com o Pro, que é R$ 70. Depois você vai, se você vê que funciona, vale a pena, você pega o Pro mais, tá? Mas é isso. Se inscreve aí no canal. Um beijo, queijo, tamo junto. Curte aí o vídeo se te agregou de alguma forma. E não esquece de se conectar comigo no LinkedIn, tá? Valeu, um abraço. Tamo junto.